As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Fala Nação Azul, uma entrevista mais do que especial com esse monstro sagrado do futebol mundial, nada mais nada menos do que Procópio Cardoso Neto, que nasceu lá em Salinas, no dia 21 de março de 1939. Procópio é o único jogador do Cruzeiro que nunca perdeu um clássico para o Atlético e é um zagueiro que nunca tomou um gol dos três maiores atacantes do rival, que são o Baldo, Dario Peito de Aço e Reinaldo. Estamos aqui com esse grande monstro que, no fundo da nossa entrevista, tem a bandeira que a torcida Fanaticruz do Cruzeiro fez em homenagem a esse grande ídolo eterno que está no coração de todos os cruzeirenses. Procópio, qual que é a importância e a emoção de te ver eternizado em uma bandeira da torcida do Cruzeiro? Primeiramente, meus cumprimentos, a todos cruzeirenses e desportistas. É muito emocionante para mim. Eu não conhecia essa bandeira, não sabia até essa data. Então, é um motivo de muito orgulho, e satisfação. E conta para o torcedor aí mais sobre isso que eu falei, ser o único jogador do Cruzeiro que nunca perdeu o clássico, ser um zagueiro que não tomou gol dos três maiores atacantes da história do rival. Bom, primeiramente, sorte, porque às vezes você pode ganhar um jogo e o adversário fazer gols, Mas eu tive a felicidade, de defendendo o Cruzeiro e em muitas ocasiões decidindo o título, De não sofrer gol desses. Quando eu digo desses três jogadores, eram três ídolos maiores do Atlético Mineiro. Então, é mais um motivo de honra para mim e para o Cruzeiro. Com certeza. Procópio, vamos decorrer aqui um pouco da sua história para o torcedor cruzeirense que acompanha o canal do Informativo Cruzeiro. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa entrevista, fazer os comentários aí sobre esse grande ídolo que é o Procópio Cardoso. Procópio, você começou lá no infantil do Atlético e depois no juvenil do Renascença como ponta direita. Na formação do time profissional do Renascença, para o Mineiro de 58, você foi assistir a apresentação do treinador Gerson dos Santos, ex-volante do Botafogo, que era um grande ídolo seu. Chegando lá, não tinha jogadores para completar o treinamento. E você que estava assistindo foi convidado pelo próprio treinador para completar esse treino. E coisas do destino, você completou como zagueiro, uma posição que você nunca tinha jogado até então na vida, ao lado do mesmo treinador que fez a dupla de zaga ao seu lado, e naquele dia nasceu a lenda Procópio. Olha, a história é verdadeira, apenas dois fatos, Eu comecei, era atacante, mas não era ponta direita, eu era ponta de lança. Explica para o torcedor mais novo qual que é a diferença entre o ponta direita e o ponta de lança. O ponta direita, na época, era um jogador que jogava aberto pela ponta direita, Fazia as jogadas de linha de fundo, para cruzar e para fazer as jogadas daquele lado. E o meia ponta de lança é aquele jogador que ficava mais no meio, chegando na área, perto do centroavante. Podemos um jogador mais infiltrado. Isso, a grande vantagem é aquele jogador que saiba chutar com as duas pernas, que bate bem de pé esquerdo, pé direito, E eu tinha essa facilidade, joguei no Atlético, no infantil, e no Renascença, no juvenil. Mas tudo fruto de um trabalho feito no Colégio Batista, onde eu estudei por 8 anos, sendo que 6 anos interno. E lá eu pude estudar e também aprender o futebol. Em 1959, você foi contratado pelo Cruzeiro. Na época, o Felício Brandi, o maior presidente da história do clube, era diretor de futebol. Conta pra gente aí como é que foi essa contratação, que eu sei que tem a curiosidade aí. Olha, voltando ao Renascença, Você falou uma coisa importante. Eu realmente era do juvenil do Renascença, Eu era ponta de lança. Durante 2 anos eu fui o artilheiro do Renascença no Campeonato Mineiro.
né? Mas não era campeão, porque o América era um time imbatível, como juvenil na época. Mas o Renascença foi 2 vezes vice-campeão, batendo inclusive o próprio América na Alameda. Mas no 7 de setembro, que era comum naquela época, era praxe, era quase que uma ordem, você ia assistir a parada de 7 de setembro, na Afonso Pena. E nesse dia, o Renascença ia apresentar o grande zagueiro mineiro que jogou no Cruzeiro, Gerson dos Santos, no Botafogo, na seleção brasileira, né? Um ídolo na época, meu principalmente, porque eu era botafoguense também. E como o Gerson, eu sabia que ele ia se apresentar naquele dia, 7 de setembro, de manhã, eu, em vez de ir para Afonso Pena, fui para o Renascença. E tinha pouca gente assistindo o treino por causa da parada de 7 de setembro. O brasileiro era mais voltado a... Era mais patriota. Mais patriota, e gostava de ver o desfile. Mas o futebol, na época, o menino... O futebol falou mais alto, né? E o ídolo, né? Gerson dos Santos. Foi o que me levou a ir cedo para o Renascença. E que depois também foi treinador do Cruzeiro, né? Sim, e talvez eu tenha ido para o Cruzeiro por causa dele. Vou chegar lá na história. Então, chegando no Renascença, cheguei cedo, né? Tinha pouca gente na arquibancada. Tinha 3 pessoas, 2 diretores do Renascença e o meu treinador do juvenil, seu Vicente. E o treino não começava, marcado para as 9 horas, não, deu 9h40, nada. Aí o Gerson dos Santos, lá do campo, né, a arquibancada do Renascença era muito pequena, mas ficava na parte mais alta, e o campo lá embaixo. O Gerson veio em direção do seu Vicente, que era o técnico do juvenil, e perguntou se não havia 2 zagueiros para completar o treino, porque não tinha jogadores. Aí Gerson viu que não tinha ninguém e falou, esse menino aqui, ele é ponta de lança, mas ele, quando a gente estava ganhando um jogo importante, pela minha altura, cabeceava bem, né? Ele me punha lá atrás para segurar o jogo. Aguentar, né? E eu tinha facilidade com as 2 pernas, né? E era alto, cabeceava bem. Ele falou assim, esse menino aqui pode treinar, porque ele perguntou, quer? Eu falei, lógico. O roupeiro, Cristiano, uma pessoa fantástica, era roupeiro do primeiro time que ia disputar pela primeira vez o campeonato profissional, né? E ele era roupeiro do profissional e do juvenil. Quando eu cheguei no vestiário, já estava, a minha chuteirinha já estava na mão dele, já, né? Foi rápido, aquela ansiedade de menino, né? Eu treinei e a maior surpresa que eu tive foi que o zagueiro central foi o próprio Gerson dos Santos. Um homem que, na época, dispensava comentário, e eu digo que hoje também, porque foi da seleção brasileira, do Botafogo, jogou com o Nilton Santos, né? O maior ídolo que eu tive na minha vida. Fez parte de um Botafogo inesquecível lá no passado, sim, né? Sim, então foi a primeira, sem falsa modéstia, a primeira e última vez que eu treinei numa equipe no time reserva. No outro treino, eu já estava titular do Renascença. Então, eu quero crer que, pela oportunidade que eu tive de julgar sob o comando de Gerson dos Santos, que tinha sido jogador do Cruzeiro, e do Renascença ele foi para o Cruzeiro, e ao lado de companheiros como Lazarotti e Sabu, que jogaram no Cruzeiro, né, eu tenho essa impressão forte, que foram eles que me indicaram para Felício Brandi
E eu fui o primeiro jogador que o Felício Brandi contratou ao assumir a direção, o diretor de futebol do Cruzeiro. Antonino Pontes, Isso no ano de 1959. 59. Antonino Pontes, presidente, Carme Puletti, vice-presidente, e Felício Brandi, diretor de futebol. Eu fui o primeiro jogador que o Felício Brandi contratou, ele como diretor. E como é que estavam as suas condições físicas? Tenho curiosidade aí. Eu estava mal porque eu tinha fraturado o pé num jogo contra o Atlético, no Independência. Como eu era atacante e nós estávamos perdendo o jogo por 1-0, eu peguei uma bola e fui para o ataque, eu zagueiro, né? E fiz tabela com o Arthurzinho, um jogador que tinha muito bom do Renascença. E quando eu fui chutar, eu tinha o chute forte meu era a perna esquerda, o forte. Então eu cortei para chutar de pé esquerdo e a área, a grande área, aquela linha que marca a grande área, a cal, ela estava saliente. De tanto colocar cal, ficou saliente. E eu fui chutar, em vez de chutar a bola, chutei aquela saliência de fratura no pé. Né? Na época, não estou criticando, estou apenas falando, na época não era comum, né? Você falar, o clube não tinha as condições. Então o médico falou para mim assim, vai para casa e põe água quente. Mas estava enorme meu pé. Pus água quente, aumentou mais, né? Aí na época, eu sabia, e a homenagem que eu faço aqui a um homem, né, um médico, o doutor Abdo Arges, médico do Atlético, mas que atendia todos os jogadores de todos os clubes em Minas Gerais. Era um homem muito bom. Então eu procurei, né, através do Renascença, e ele constatou que havia uma fratura. Então, coloquei o gesso e o Felício Brandi foi lá e eu falei com ele, eu tenho 2 problemas. Eu vou fazer o exército e estou com o pé quebrado. Mesmo assim, ele contratou, ele comprou o pasto ao Renascença e resolveu o exército legalmente com um grande advogado da época, né? E eu, infelizmente, eu era órfão de pai, meu pai era promotor público em Salinas, tinha falecido, assassinado. E então eu era o filho mais velho, o doutor Renato Zupo, um advogado brilhante, saudoso, né, cruzeirense, o doutor Felício Brandi o contratou e ele, então, alegando que eu era o filho mais velho, né, arrimo de família, fiquei livre do exército e pude, então, cuidar do meu pé e fiquei quase 6 meses sem jogar e sendo xingado pela torcida do Cruzeiro. Os italianos, na época, eram bravos, sabe? O clube não era campeão e eu lá era chamado de come-dorme. Vai embora, come-dorme. E eu falei com o seu Felício, né? O seu Felício era jovem ainda, era solteiro. O seu Felício, deixa eu ir embora, eu não quero, eu vou estudar, eu estou estudando. Não, vai ficar aí. Estarei, joguei e fomos campeão. E a gente vai... E você estreou no dia 13/11/59 em um 2-2 contra o Madureira, no Mineirão. Amistoso. Um amistoso. No Barro Preto. No Barro Preto, não tinha Mineirão em 59, desculpa aí. E antes da gente entrar nesse assunto, fala pro torcedor cruzeirense que está passando por esse momento tão difícil e, de alguma forma, nós que estamos presentes no clube estamos tentando reviver esse orgulho de ser do Barro Preto, as origens do Palestra Itália. Acredito que você seja um dos poucos jogadores que ainda estão aí vivos hoje em dia, que tiveram o prazer de jogar lá no estádio JK. Fala pro torcedor aí, faz um resumo de como que era aquele estádio, como que era jogar, como que era a vida do Cruzeiro no Barro Preto quando existia o estádio. Primeiramente, era charmoso, né? Jogar no Barro Preto era charmoso, era gostoso. É onde nós treinávamos. E ali,
quando decidiu o título de 59, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, não tinha 5.000 pessoas, que não cabia. Não é? E a torcida do Cruzeiro, muita gente fica, às vezes, chateado quando eu falo a verdade. O Cruzeiro era um clube que se originou do Palestra, como o Palmeiras. Então, naquela época, a maioria dos torcedores nossos eram italianos. Então, era mais restrito. Né? Era uma torcida pequena, né? Era uma colônia italiana. E com aquela... O Cruzeiro tinha jogado um campeonato em 56 parece, contra o Atlético, em que o Cruzeiro tinha uma vantagem muito grande, que era melhor de 5, e o Cruzeiro, se fizesse 2 pontos em 5 jogos, ele era campeão, e ele não conseguiu. Em 56, que a gente sabe, foi que teve a polêmica do título dividido. Então foi antes. Realmente. Por causa do Laércio, num certificado militar. Exatamente. Então foi 56, isso mesmo. Foi o título que o Cruzeiro ganhou. Mas o Cruzeiro até então, desde do Palestra, não era campeão. E nós, então, em 59, fomos campeões, né? Fruto de um trabalho muito bem feito pelo Felício e pelo Furlete, né? E o senhor Antonino Pontes era o presidente, Furlete era o vice-presidente e Felício Brandi, diretor de futebol. Felício era um rapaz solteiro, né? E me lembro bem de jogadores importantes na época, né? Doutora Amaury de Castro. Já que você citou nesse assunto, a gente vai levar o torcedor cruzeirense uma história mais aprofundada desse título de 59, que é um título muito importante para a história do Cruzeiro. E eu vou falar aqui sobre o time base do Cruzeiro, que eu vou falar aqui, vocês vão estranhar, mas eu vou falar aqui 12 jogadores, porque você vai concordar comigo, ali no ataque ele tinha um revezamento muito grande. Então, o time do Cruzeiro era Gevanildo, Massinha e Procópio. Genivaldo, Massinha e Procópio. Nilcinho, aqui tá Nilcinho. Nilcinho, então, lá onde Amaury Clever, Raimundinho, Dirceu, Emerson, o Wilton Oliveira. Dirceu Pantera, né? E ainda tinha o Gradinho. Mas e nós tínhamos também um jogador fantástico, né? Que tinha sido ídolo do Cruzeiro antes, Abelardo, o Flecha Azul. O que originou o apelido do nosso querido Marcelo Ramos. Sim, Marcelo Ramos, que eu lancei no Bahia e indiquei para o Cruzeiro. Isso é uma história que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E sobre esses jogadores, a gente que procura aí buscar na história do Cruzeiro, a gente sabe que o Amaury de Castro era um grande destaque. Era um doutor, médico e pessoas que tinham convivência com o Fernando Sasso, falavam que o Fernando Sasso dizia que o futebol do Amaury de Castro não devia nada para o futebol do Pelé. E a gente vê aí, hoje em dia, aí, o torcedor do Cruzeiro endeusando, idolatrando alguns jogadores de qualidade duvidosa. E um cara como o Amaury de Castro não pode ser esquecido da história, né? Amaury de Castro, além de grande jogador, um dos melhores pediatras de Minas Gerais. Ele cuidou dos meus filhos e dos meus netos. E como jogador de futebol, era excelente. Um craque, né? Com raça, com vontade, com técnica. Então, ele tinha um meio de campo, inclusive tinha um meio de campo muito bom, que nós usávamos, seu Nigim começou a usar 3, Amaury, Emerson e Nelsinho. Então, foi o tripé que deu ao Cruzeiro esses 3 títulos, 59, 60 e 61. E ele era um primeiro volante de qualidade, né? Ele era um volante de qualidade, não era de marcação, de qualidade. Ele marcava, mas sabia jogar, sabia chutar, fazia gol. Fez gol decisivos para nós, né? Um gol com Pedro Leopoldo, por exemplo, no Barro Preto, 1-0, gol dele, naquele sufoco danado, sabe? Então, é um craque fantástico e uma pessoa que ajudava todo mundo, sabe? Ele, como médico, né? Tinha uma formação bem superior, né? A todos nós.
ele só ajudava. E dentro desses jogadores... E embora não fosse o capitão era Clever. Clever que jogou no Atlético Mineiro, foi para o Vasco da Gama e veio para o Cruzeiro. Então, eu ia te pedir aqui que dentro desses jogadores que a gente falou, a torcida logicamente conhece a sua grandiosa história, conhece a história do Wilton Oliveira, a gente falou sobre o Amaury e destaca pra gente um outro jogador que a torcida não pode esquecer dentre esses aqui que nós falamos. Para mim foi muito importante jogar com Massinha, né? Massinha era um jogador voluntarioso e com muita raça, sabe? E eu aprendi isso com ele. Ele incentivava nós todos e ajudava nós todos. Mas Emerson foi craque e Nelsinho, que jogou no Vila Nova, foi para a América do Rio e veio jogar no Cruzeiro. Era técnico e valente e cabeceava como ninguém. Sem contar que nós tínhamos jogadores como Abelardo Flecha Azul, que jogou no Palmeiras, não é? E Disseu Pantera, valente, e tinha o Elmo, que era um grande chutador. Foi o jogador que chutou mais forte que eu vi, ele e Jair da Rosa Pinto. É um grande time. E a gente aí passou para vocês, torcedores, aí um pouco dessa história. E esse time formado, né? O seu Nijinha que formou esse time. Não é? Isso que eu ia perguntar agora, que foi atleta do Palestra, fala pra gente os maiores centroavantes do Brasil, quiçá do mundo, porque jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco da Gama, no Palmeiras, na seleção brasileira e seleção italiana. E tem uma história muito interessante dele, que na Copa de 38, né, ele convocado pelo Brasil, na França, ele teve que fugir, porque Mussolini queria mandar prendê-lo, por ser italiano. Ele veio de navio, correndo, fugindo, voltou para o Brasil. Foi meu grande técnico, o primeiro técnico que eu tive. Né? E foi também um grande treinador, né? Um grande treinador, mas grande. Foi muito bom, tranquilo, observava, falava. O único defeito dele é porque ele não tinha um português um bom claro. Português. Ele falava um pouco italiano, né? Mas muito entendido e uma família que o cruzeirense deve se orgulhar, a família Fantoni. Nijinho, Ninão, Nininho, né? Que jogaram aqui na Itália, além do Benito Fantoni, né? Que foi um grande zagueiro do Atlético e do Cruzeiro. É uma história que o torcedor não pode esquecer. A gente está tendo aí o prazer de levar a maior torcida de Minas Gerais o resumo da história desses jogadores importantes aí que a gente tem que exaltar, principalmente pela proximidade do centenário e essa situação que a gente está aí por causa de jogadores sem compromissos que colocaram o Cruzeiro na segunda divisão. E a gente vai fazer aqui um resumo mais aprofundado sobre esse título de 59, que é um título que é um marco, um divisor de águas na história do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava sem conquistar um título desde 1945, mas em 1956 teve a polêmica do título dividido com o Atlético. Então, se for olhar na história, considera os dois times campeões, igual o Procópio falou aqui pra gente, bem falado, que foi sob lá o registro de um jogador que teve essa confusão. E esse time fez o Cruzeiro ganhar o seu terceiro tricampeonato. O primeiro foi em 28, 29 e 30, e o segundo foi em 43, 44 e 45. E para o torcedor ter noção de como que era esse campeonato mineiro, que na verdade era em moldes de campeonato brasileiro, né, Procópio? Porque na época o brasileiro, o 59 foi o primeiro ano do brasileiro, né? E pouca gente sabe, muita gente acha que Pontos Corridos começou em 2003, né? E a gente vai mostrar para o torcedor que esse campeonato, todos esses campeonatos, esse tricampeonato, todos foram pontos corridos, né? Pontos corridos, todos eles. Então aqui eu vou fazer para o torcedor,
a gente entender um resumo sobre o regulamento desse campeonato. É o seguinte, foram 17 equipes divididas na fase eliminatória em 3 grupos, Zona Central, Zona do Sertão e Zona Metalúrgica, onde as equipes se enfrentaram em turno e retorno e as 4 melhores do grupo Central e Sertão e as 3 melhores do grupo Metalúrgico se classificavam para a segunda fase do torneio. Caso houvesse empate de pontos entre o quarto e o quinto, dos 2 primeiros grupos, e entre o terceiro e o quarto do terceiro, as 2 equipes fariam 2 jogos extras para desempatar. Na segunda fase, as 11 equipes jogariam em turno e retorno, e o sistema adotado foi de pontos corridos, como a gente acabou de falar para vocês. Agora a gente vai levar para vocês aqui a formação dos grupos. Nesse campeonato, lembrando que o artilheiro foi o Silvinho, do Democrata, com 20 gols, que tinha um time fortíssimo, e na zona central ficou assim a classificação da primeira fase. Atlético em primeiro com 13 pontos, América e Cruzeiro empatados com 12 e Renascença em quarto com 9. Atlético com 13, América com 12, Cruzeiro com 12, Renascença com 9, Uberaba com 8 e 7 de setembro. Aqui não fala a pontuação do 7 de setembro. E passou para a próxima fase, Atlético, América, Cruzeiro e Renascença. E aqui eu vou fazer para vocês entenderem a dimensão desse campeonato. Eu vou falar para vocês aqui todos os jogos do Cruzeiro nessa primeira fase. Cruzeiro ganhou no Barro Preto do 7 de setembro de 2-0 com 2 gols do Nelsinho. Empatou com a América fora de casa com 2 gols do Nelsinho e 2 gols do Wilton Oliveira. Empatou com o Renascença no Barro Preto com o gol do Nerival. Empatou com o Uberaba fora de casa com 2 gols do Nelsinho. Ganhou do Atlético de 1-0 gol do Mirim. Isso no Barro Preto. Empatou com o América 0-0 no Barro Preto. Com o 7 de setembro fora de casa ganhou de 1-0 gol do Nelsinho. Voltou a jogar com o Renascença, dessa vez fora de casa, empatou 1-1 gol do Abelardo. Perdeu do Atlético de 3-1 em Lourdes. Gol do Cruzeiro foi do Abelardo. Empatou em 2-2 com o Uberaba no Barro Preto, com gols de Dirceu e Nerival. Teve o grupo da Zona do Sertão, que terminou com o Democrata em primeiro, Bela Vista em segundo, Pedro Leopoldo em terceiro, Guarani em quarto, Curvelo em quinto, Asas em sexto. O Guarani e o Curvelo terminaram empatados em número de pontos, e o Guarani se classificou nas partidas de desempate. A Zona Metalúrgica, que é de equipes aí que muitas delas já não existem mais, igual o Meridional, lá da cidade dos meus pais, de Conselheiro Lafayette, e esse grupo terminou o seguinte: Siderúrgico em primeiro, Vila Nova em segundo, Valéria em terceiro, Meridional em quarto e Metaluzia em quinto. O Valério e o Meridional terminaram empatados, e o Meridional se classificou com uma vitória fora de casa. E aí veio a segunda fase, e que o Cruzeiro terminou com 34 pontos, o América com 33, o Vila Nova com 25, o Democrata com 25, o Atlético com 23, Renascença 15, Pedro Leopoldo 15, Meridional 14, Siderúrgica 14, Bela Vista 13 e Guarani 9. E agora nós vamos levar a você, torcedor, os jogos dessa segunda fase. O Cruzeiro estreou na segunda fase ganhando de 4-0 do Renascença fora de casa. 3 gols do Raimundinho e 1 do Amauri. Ganhou de 5-2 do Meridional no Barro Preto. 2 gols do Orlando e 2 do Gradim. Ganhou do Bela Vista no Barro Preto também, gols de Abelardo e Nelsinho. Perdeu de 1-0 pro Vila, lá no Sapão do Bonfim, com gol do Jaime. Perdeu do América no Barro Preto, e quem fez o gol do Cruzeiro foi o Abelardo. Perdeu de 2-1. Ganhou no Barro Preto de 3-0 do Guarani, gols de Raimundinho, Emerson e Abelardo. Venceu o Pedro Leopoldo fora de casa 3-0, gols de Nelsinho e Raimundinho. Ganhou do Democrata fora de casa 3-1, gols de Nelsinho, Abelardo e Raimundinho. Ganhou do Siderúrgica no Barro Preto 2-1, gol de Amauri e Raimundinho. Venceu o Atlético em Lourdes 2-1, gol de Emerson e Gradim. Ganhou do Pedro Leopoldo 2-1 no Barro Preto, gol de Amauri e Nelsinho. Venceu o Guarani fora de casa 3-2, 2 gols do Emerson e 1 do Gradim.
Empatou com o Meridional lá em Conselheiro Lafayette em 1-1. Gol do Cruzeiro foi do Amauri. Empatou com o Vila Nova em casa 0-0. Ganhou do Vila Nova fora 2-1. Gol de Nelsinho e Amauri. Venceu o rival 3-2 no Barro Preto. Gol de Disseu, Amauri e Raimundinho. Venceu o Siderúrgica fora de casa. Gol do Raimundinho. Venceu o Renascença em casa de seu Emerson Raimundinho. Venceu o América em casa 2-1, 2 gols do Emerson. E na partida, como o Procópio falou, que garantiu o título, ganhou de 3-1, 2 gols do Emerson e um do Wilton Oliveira. Procópio, eu fazendo a descrição desses jogos aí, muita lembrança? Olha, algumas ressalvas, né? Diga-me. Porque quando você fala que foi no Barro Preto, os clássicos era realmente no Independência. Ah, isso aí eu busquei informação errada, então. Então era no Independência. E eu joguei... E a gente conta, só um parênteses, a gente conta como Clássico Cruzeiro e Atlético Cruzeiro e América? É. Todos no Independência? Tudo Independência. E não, também alguns jogos mais importantes, Siderúrgica, Democrata. Só que o Democrata, o último jogo que decidiu o título, de 59, foi no Barro Preto. Entendi. Foi no Barro Preto. E eu participei realmente da fase final. Na segunda fase. Porque eu estava machucado, né? Na segunda fase. E aí você já falou pra gente uma festa enorme no Barro Preto. Quais as lembranças dessa festa? Fala pra gente. Fantástica, porque nós terminamos o jogo, né? Ganhamos o jogo. Fácil, né? Porque não é fácil, mas um placar que não dava margem à dúvida, né? E depois só tomamos banho e subimos para a sede do Cruzeiro, a sede do clube, né, que era no Barro Preto ali, onde havia os bailes fantásticos do carnaval. Isso hoje é onde fica o clube que a gente conhece ali no Barro Preto. No Barro Preto, né? E ali foi uma festa que foi até a madrugada, né, comemorando um título que muito tempo não vinha. Aí depois o time só melhorou, né? Porque a diretoria foi a mesma, né? Com Felício Brandi e Furlete, né? Felício já como... Presidente? Não, como ainda era... Diretor? Diretor ainda, né? E depois veio o Tri, né? No Tri eu fui vendido ao São Paulo. A gente ainda vai chegar lá ainda. Fala pra gente agora sobre o bicampeonato. Você lembra se o Cruzeiro fez alguma contratação ou o time foi mantido para 1960? O time foi mantido, mas alguns jogadores chegaram, né? E a vantagem é que jovens como Wilton Oliveira, Emerson e eu próprio, né? E o Massinha, que era também jovem, a gente já ganhou uma experiência bem maior, né, do que tínhamos no primeiro campeonato, né? Estreando. E as coisas foram melhores para nós. E aí, em 1969 e 60, o Cruzeiro bicampeão em grupo único, turno e retorno, também pontos corridos. O Cruzeiro foi bicampeão, um empate sem gols com o Atlético lá no Independência, na penúltima rodada. O jogo que eu saí do hospital para jogar. É aquela foto que você me enviou, carregada? É, aquele. Que a gente vai fazer a publicação dessa foto aí no Instagram do Informativo Cruzeiro, aguarda. Eu tive em setembro, na época da eleição para Jânio Quadros, né, presidente, eu ia para Salinas votar e teve um acidente de carro aqui perto de Sete Lagoas. E eu cortei o pescoço, quebrei o osso da face, quebrei o braço, quebrei tudo. E fiquei uns 40 dias completamente fora, né? E daí teve a final. Atlético e Cruzeiro. Lá no Independência. E havia a dúvida, né? O técnico era seu Nijinho. E jogar no meu lugar um bom zagueiro, né? Benito Fantoni, sobrinho do seu Nijinho, filho do seu Ninão. Benito tinha jogado no Atlético também, veio para o Cruzeiro. Então, na final, né? Eu estava me recuperando, né? E houve a semana toda, aquela
aquela celeuma, se eu ia jogar ou não, né? Se eu podia jogar ou não, se eu tinha condições ou não. Os médicos diziam que eu não tinha condições. Porque eu tive fratura no osso da face, eu tive fratura no braço, eu tive um corte muito grande no pescoço, né? E tinha treinado só 3 ou 4 vezes só. Mas era jovem e forte, né? A gente vê na foto que você me enviou, o pessoal vai ver que na publicação não era bem forte. Né? Então, me levaram para concentração, né? Eu fui sem saber se ia jogar. Mas o Felício e Furlete, eles me pressionaram, né? Não para julgar, para que eu desse uma resposta. Eu falei, como é que eu vou dar uma resposta para os senhores se eu não treinei 3, 4 dias só? Vontade eu tenho. Aí fomos para o Hotel Imperador, concentração. Sexta-feira, depois do treino, fomos para o hotel, ficamos lá sábado, domingo. Domingo cedo, o médico veio com Felício Furlete e seu Nijinho, né, no meu quarto. E fizemos uns testes, algumas coisas, né? E perguntaram se eu jogaria. Eu falei, vontade eu tenho, se vocês quiserem. Joguei com vontade, sem medo, sem lembrar de nada. E graças a Deus, o jogo foi 0-0, o Cruzeiro tinha vantagem, né? Fomos campeão e tem aquela foto que você viu aí, né? E conta pra gente quais as lembranças da torcida do Cruzeiro na comemoração desse título. Com certeza, quando a gente for publicar essa matéria, essa foto já vai ter sido divulgada lá no nosso Instagram e vocês vão ver a torcida em campo e o Procópio carregado envolto à bandeira do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro era carente, né? Porque o atleta tinha sido pentacampeão, né? O clássico era Atlético e América, né? A torcida do Cruzeiro, como eu disse no início, muita gente já me criticou por isso, mas eu continuo falando porque eu vivi isso. A nossa torcida no início era uma torcida praticamente italiana. É verdade, né, Procópio? Só nos poucos pode falar isso com propriedade, porque você passou por esse momento que você viu o crescimento, o surgimento do Cruzeiro e da torcida. E aí a torcida, com o título de 59, aí cresceu, né? As pessoas que estavam meio desconfiadas julgaram a desconfiança fora, né? E vieram para aplaudir, para acompanhar o time, e o Independência, na época, ficava lotado, né? Você vê que o título de 59, o primeiro título, foi no Barro Preto o jogo. Isso, você falou pra gente. É, o Barro Preto, cabia o quê? 4.000 pessoas, lotado, não é? E para o torcedor aí, o campeonato terminou com o Miltinho do 7 de setembro, com 29 gols, o bicampeonato de 1960, que, como o Procópio bem falou, o Cruzeiro garantiu o título lá no Independência com 0-0 contra o Atlético. O Cruzeiro terminou em primeiro com 30 pontos. Depois, o Cruzeiro terminou em primeiro com 21 pontos, o Siderúrgico segundo com 18, o América em terceiro com 19, o Vila Nova em quarto com 16º e o Atlético conseguiu aí o bicampeonato na quinta colocação, terminou com 16. E vem o ano de 1961, que é ali realmente o surgimento do Cruzeiro e a afirmação desse time, né, Procópio? O Cruzeiro, é preciso salientar aí que vocês viram aí que Siderúrgica, Vila, Democrata, times fortes, né? O time que você ia jogar em Nova Lima, jogar em Sabará, em Sete Lagoas, também no Meridional, lá em Lafayette. Eram jogos dificílimos. Você tinha que brigar, você tinha que lutar, você tinha que ter um time massa. Era pedreira, né? Era pedreira. Então, o campeonato, né? Eu até digo isso, né? Que é com muito pesar, eu que vejo que o Vila Nova, Siderúrgica, né? Democratas, times foram fantásticos, né? Eu cheguei em 51, eu menino ainda, eu vi o Vila Nova ser campeão no Independência.
E teve outros times que acabaram, igual no caso do Meridional lá de Lafayette, só que acabou. Tem o campo lá, não tem mais nada. O Renascença, que Renascença. revelou tantos jogadores, né? Só para o Cruzeiro foi Hilton Oliveira, eu e outros jogadores, né? Então, Tonho, goleiro. É um time que revelava jogadores. Era um campeonato também maior, né? Tinha mais. Eu dei uma estudada também, tinha muito investimento das indústrias do estado, né, Procopio? Você ia para o Triângulo Mineiro, você tinha Uberaba, Uberlândia, né? Então, o Araxá. Quer dizer, Minas Gerais era um celeiro de craque, graças a esses times do interior. Ô Procopio, e o Tri de 1961, o Cruzeiro terminou em primeiro com 18, o América em segundo com 16, o Atlético em terceiro, o América em segundo com 14. Como é que é? Peraí. Não, é isso mesmo. O Cruzeiro primeiro com 18, o América em segundo com 16, o Atlético em terceiro com 14, o Democrata quarto com 12 e o Guarani quinto com 11. Qual que foi? Foi o ano que eu fui vendido para o São Paulo.